Olá, queridos alunos das turmas da EJA, da segunda fase. Eu sou a professora Andréa Oliveira, estou aqui para estar com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Então, vem comigo! E nossa aula de hoje será no livro de vocês, nesse livro APS, as páginas 217 a 220. Então, pegue aí o seu livro, abra nessa página 217 e vamos acompanhar a leitura comigo, porque quando a gente acompanha, a gente compreende melhor. Então, vamos lá? Para iniciarmos a nossa aula de hoje, eu quero perguntar a você se você já conhece esses animais. Conhecem? Muito bem. Vocês sabem qual a diferença entre eles? Então, vamos descobrir? Vamos descobrir as diferenças entre a tartaruga, o cágado e o jabuti. Tecendo saberes. Acompanhe as leituras comigo, tá? Aqui, esse ícone significa que essa atividade é para ser realizada em grupo, mas nós estamos estudando de casa, então pegue aí alguém pertinho de você para realizar essa atividade contigo. Leia o texto a seguir para saber mais sobre o jabuti e os outros dois bichos muito parecidos com ele. Depois você vai conversar com quem está pertinho de você. Vocês já conheciam essas diferenças? Vamos descobrir. Qual a diferença entre a tartaruga, o jabuti e o cágado? Tartaruga. Olha o pontinho, o sinal de pontuação aqui de reticência. O que isso significa? Que antes desse texto que vamos ler agora, já tinha outra parte, tá? Aqui é uma continuação de um texto. As tartarugas podem ser tanto marinhas como de água doce. Elas têm o casco mais alto que o dos cágados. Outra diferença importante é que as tartarugas não dobram o pescoço para o lado ao recolhê-lo para dentro do casco, como fazem os cágados. Então, a tartaruga ela pode viver tanto na água doce, que é o rio, como no mar. Jabuti. Água não é com ele. O jabuti é o único entre esses três tipos de quelônio que vive exclusivamente na terra. Ele também pode ser facilmente identificado pelo casco alto e pelas patas traseiras em formato cilíndrico que lembram as de um elefante. Cágado. Distingue-se do jabuti por ser um quelônio de água doce e não terrestre. Já as diferenças entre a relação às tartarugas são sutis. Os cágados possuem casco mais achatado e têm o pescoço mais longo. Essas informações foram retiradas do site da revista Mundo Estranho. Aqui nós temos o significado da palavra quelônio. Quelônio é um réptil que tem o corpo dentro de uma caixa óssea. É importante que vocês saibam que esses animais, entre outros animais como a onça, o coati, o tucano, estão tendo problemas de sobrevivência. Eles estão sendo ameaçados pelas ações dos seres humanos. Então, vamos fazer a nossa parte para preservar esses animais. Falar e escrever é a mesma coisa? Vamos refletir sobre isso? Língua, usos e reflexão, marcas da fala, atividade oral e escrita. Falar e escrever é a mesma coisa? Vamos refletir um pouco sobre isso. Primeiro,
Aqui está pedindo para vocês fazerem novamente a atividade em dupla. Mas vocês já sabem, né? Chama alguém aí pertinho de você para acompanhar essa atividade contigo. Leiam o trecho a seguir, que foi transcrito e adaptado da gravação de uma conversa. Nesse trecho, há 2 interlocutores. Isso é, 2 pessoas conversando. Aqui nós temos o significado da palavra transcrito. Transcrito é algo oral que foi registrado por escrito. Ou seja, alguém falou e outra pessoa registrou, outra pessoa escreveu. Acompanhe as leituras comigo, tá? Não esquece. Aqui nós temos registrado as falas em 1 e 2. O 1 é a fala de uma pessoa, o 2 registra a fala de outra pessoa. Então, vamos tentar ver se a gente consegue compreender o que foi escrito. Quais são as coisas que você poria dentro da mala para viajar? Bom, eu usaria o essencial, né? Não sou assim, de me preocupar muito com vestuário. Então, eu colocaria o essencial para, dependendo do lugar, para que eu possa, né? Manaus, 1 mês. 1 mês em Manaus? Olha que eu já estive lá, hein? Eu acho que eu levaria umas roupas bem leves, né? E roupa de banho. O calor lá é intenso, né? Mas eu não... O fato é o seguinte, eu não me preocuparia muito com essas roupas, entende? Uma viagem para Manaus, eu ia ficar muito mais entusiasmado com as aventuras, com as coisas que eu ia conhecer por lá, do que com a roupa que eu teria que levar para lá, né? Mas você disse que já esteve lá. Já estive. Esse trecho é adaptado para fins didáticos do projeto Norma Urbana Culta. Vocês conseguiram compreender esse texto? Ele estava com coesão. Vocês observaram as pausas, as reticências e também a oralidade própria, como o uso de gírias, daí, aí, em, né, pra. O que vocês perceberam que há nesse trecho da fala que não costuma aparecer na escrita? Não se considera necessário apontar o uso de tempos verbais empregados no passado, como ia levar, ia ficar, tinha. Então, eu posso trocar, eu posso substituir essas palavras para ficar corretamente escrita em ficaria, levaria e teria. Porque aqui no texto nós estamos referindo ao futuro e não ao passado. Ia levar é passado, então levaria, que é futuro. Tinha é passado, teria é futuro. Ia ficar é passado, ficaria é futuro. Então, precisamos prestar bastante atenção na hora de escrever, porque eu não posso escrever da maneira que eu falo. Compreenderam? Aqui nós temos a vista de cima do Teatro Amazonas, um dos principais pontos turísticos da arquitetura local, que está localizada no Largo de São Sebastião, no centro histórico de Manaus. Como essa atividade é para realizar em grupo, vamos fazer
juntinhos, tá? Vamos fazer um registro coletivo das conclusões. Letra A. O que houve na fala que não pode ser indicado com precisão na escrita? Vamos pensar comigo. Quando eu estou escrevendo, eu consigo identificar com precisão a pausa, as interrupções para pensar, para expressar uma hesitação ou uma dúvida, e a entonação ou a modulação da voz. Na escrita, é mais difícil a gente compreender do que na oralidade. Na oralidade, nós estamos percebendo o gesto, a entonação da voz, as pausas que a gente faz ao falar, né? Quando a gente expressa um sentimento de hesitação ou de dúvida, não é a mesma coisa da oralidade na escrita. Letra B. Que palavras empregadas na fala, presentes no trecho lido, são menos comuns na escrita? Quais são as palavras que são menos comuns na escrita? Nós temos aqui algumas palavras de ligação, como né, pra e em. Letra C. Para que foram empregadas as reticências no texto escrito? Essa nós sabemos, né? Elas foram empregadas para marcar as pausas feitas na fala. Ela pausou, pensou, para depois falar, para depois continuar a sua fala. Mais uma atividade para fazer em dupla. Então, chama alguém aí pertinho de você. Ensaiem o texto dessa conversa para apresentar. Aí você vai apresentar a sua família. Se conseguirem, decorem o texto e apresentem sem consultá-lo. Cada dupla poderá acrescentar elementos que julga importante para que a apresentação fique bem espontânea e expressiva. Marca mais as pausas, fazer mais repetições, acrescentar palavras. No texto escrito não há menção e expressões do rosto de cada falante, nem os gestos que normalmente acompanham a fala. Isso é com vocês. Então, o que é um texto coesivo? Você sabe o que é um texto coesivo? Um texto com coesão? Os textos eu preciso compreender. Então, coesão é algo mais completo que as palavras estão sempre de acordo para nossa compreensão. As palavras facilitam nossa compreensão. Então, eu não fico repetindo as palavras, porque quando eu fico repetindo muito as palavras, isso vai tornar um texto chato, um texto sem compreensão. Então, eu tenho sempre que colocar as palavras certas, usar os verbos corretamente, os pronomes, para que eu possa identificar e compreender melhor esse texto. Agora ficou mais fácil você responder nossa pergunta inicial. Falar é a mesma coisa que escrever? A escrita dispõe de recursos gráficos que podem representar algumas características da fala, como as reticências, para indicar pausas, hesitações, suspenses e etc. As interjeições, para indicar uma dúvida, como é o caso de Na fala, há mais repetições de palavras ou de ideias, mais interrupções quando pensamos.
quando temos dúvidas ou hesitamos. Algumas palavras são mais comumente empregadas na fala do que na escrita, como aí, né, daí, entende, entre outras. Uso de palavras de ligação, coesão. Primeiro, vimos no texto o jabuti e a fruta, palavra que ligam as partes da história. Releia o primeiro parágrafo e veja como as palavras destacadas organizaram e ligaram as ideias nesse trecho. Acompanhe a leitura comigo. Uma vez apareceu na floresta uma árvore nova, que dava uma fruta que todos os bichos ficaram com vontade de comer, mas só podia comer quem primeiro soubesse o nome da fruta. E, para ficar sabendo, era preciso perguntar à mulher que tomava conta e morava meio longe. Então, nesse trecho, nós temos 3 palavras em destaque. Uma vez, mas e é. Aqui nós temos a palavra uma vez. Uma vez dá a ideia de quê? Dá a ideia de tempo, né? Está ligando aqui, ó. Uma vez apareceu na floresta. Tá dizendo que um dia, em um tempo, apareceu na floresta. Nós temos também aqui a palavra mas. A palavra mas está contrariando o primeiro parágrafo. Então, ela está aqui representando, né, um sentido contrário da ideia anterior, que era, chegou uma árvore, os bichos queriam comer da fruta que essa árvore dava, mas tem alguma coisa aí que contraria essa primeira frase. Aqui nós temos a palavra que eu leio, quando eu faço a leitura escrita, eu leio i, tá? Eu só vou fazer a leitura quando ela é acentuada. E aqui o que eu leio como i, está acrescentando uma ideia. A ideia anterior, mas para eles comerem, né, eles precisavam saber o nome da fruta. E, para ficar sabendo, aí eu acrescentei. O e aí, então, está acrescentando uma ideia. Abram aí o livro de vocês na página 220 e realizem essa atividade. De acordo com essas explicações, vocês conseguirão realizar essa atividade. Não esqueçam, teve dúvida? Vai lá no plantão pedagógico que tem uma professora esperando por vocês. Então, nossa aula está finalizando. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.